Bom dia, gente. Eu sou Rogério Amorim. Vamos falar um pouquinho hoje sobre matrizes. A introdução à matriz, tá bom? Então vamos lá. Então, o que vem a ser uma matriz? Ora, uma matriz basicamente é uma tabela. Uma tabela que tem linhas e colunas, né? Distribuída por linhas e colunas, certo? Então, por exemplo, vamos construir aqui uma tabela, uma matriz, vou colocar entre parênteses, e vou colocar aqui alguns números aleatórios. Por exemplo, 2, 4, 0, qualquer valor, tá bom? Só para pronto, tá bom. Só para indicar, ver o que eu estou falando. Então vejam, essa matriz aqui, esses elementos que estão na horizontal, vamos chamar de linhas. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma linha, ou seja, a primeira linha, tá bom? Essa outra fileira de elementos aqui de números vai compor, portanto, a segunda linha. Tranquilo? Do mesmo modo, esses números eles estão dispostos também em colunas. Então, os elementos na vertical serão as colunas. Por exemplo, aqui vai ser a nossa primeira coluna. Esse aqui será a nossa segunda coluna. E aqui a nossa terceira. Tranquilo? Então, nós temos aqui uma matriz com quantas linhas e quantas colunas? 2 linhas e 3 colunas. Perfeito. Já estamos dizendo quem é a ordem da matriz. Então, essa matriz aqui, acabei de mostrar a vocês, ela é uma matriz de ordem 2 por 3. Por que 2 por 3? Porque 2 linhas e 3 colunas. Tranquilo? Então, isso é o básico para você começar a trabalhar com matriz. Aproveitando o desenho dessa matriz, vamos então ver a posição dos elementos, ou seja, onde cada elemento se encontra na matriz, tá certo? Então, vamos lá. Por exemplo, vamos pegar aqui o elemento 6. Não é assim? O elemento 6. Em que linha e em que coluna esse elemento se encontra? Basicamente é isso. Então, para você dizer a posição do elemento, basta você ver em qual linha e em qual coluna aquele elemento se encontra. Então, por exemplo, vamos lá, o elemento 6, se você olhar, ele está na segunda linha e está também na segunda coluna. Perceberam? Segunda linha e segunda coluna. Então, o elemento 6 é o elemento A22. Isso é um símbolozinho, ou A índice 22, como quiser. Isso é um símbolozinho para indicar que a nossa matriz A, que o elemento 6, está na posição 22, ou seja, segunda linha, segunda coluna. Lembre-se, o primeiro valor indica linha e o segundo indica coluna. É sempre assim, tá bom? Então, por exemplo, vamos treinar mais um pouco. Vamos pegar o elemento 0. O elemento 0. Então, o 0 vai ser aonde? Observe que o 0 está na primeira linha, assim, e na terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. Então, o 0 vai ser o elemento quem? Primeira linha, terceira coluna. O A13. E assim segue todos os outros. Qualquer que seja o tamanho da matriz, não importa, você consegue dizer o elemento dele. Para ficar um negócio mais prático, nós vamos aprender também a trabalhar com a chamada matriz genérica. O que seria a matriz genérica? Seria uma matriz só com os elementos. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz como essa daqui, então eu tenho o primeiro elemento é o A11, por estar na primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. O segundo elemento vai ser o A12, que é a primeira linha, segunda coluna. O A13 e assim segue até onde você quiser, tá bom? Mesma coisa com a segunda linha. Eu tenho aqui o A21. Por que 21? Porque o elemento que se encontra nessa posição, ele estará na segunda linha e primeira coluna. Segunda linha e primeira coluna. Tá bom? A22 e A23. Assim, ó. Veja. A23, segunda linha, terceira coluna. É basicamente isso. Então, nossa primeira aula é para vocês entenderem isso. Entender a ordem da matriz, como é que é construída a ordem. Por que a ordem 2 por 3? Porque é 2 linhas e 3 colunas. E como localizar o elemento. Então, o elemento 8, por exemplo, se você for analisar, ele está na segunda linha e na terceira coluna. Então, o elemento 8, ele é
o termo, ou digamos assim, o elemento, né, está na posição 2, 3. É simples. Então, de cara, de começo, a gente vai trabalhar só isso. Então, pratiquem, analise, peguem exercícios, olhem na internet, apenas isso. Entender o que é a ordem da matriz, como é que você vê a ordem da matriz, e achar o elemento, certo? Saber qual a posição do elemento. E como é que você acha essa posição? Analisando em que linha e em que coluna aquele elemento pertence. Só isso, tá bom? Bons estudos, valeu, até a próxima. Tchau.